A empresa Uber terminou de notificar quase 200 mil brasileiros atingidos por vazamento de dados pessoais. Hackers tiveram acesso à informação como nome, e-mail e também número de celular de usuários do serviço de transporte individual. Todos os usuários brasileiros atingidos pelo vazamento de dados receberam a mensagem, quase 200 mil. No comunicado, a Uber informa que descobriu o vazamento há 2 anos e que não foi identificada nenhuma fraude ou uso indevido de informações. Mesmo com a descoberta do vazamento em 2016, o incidente só foi revelado em 2017 pela própria empresa de transporte. A mensagem enviada aos e-mails cadastrados na plataforma da Uber aconteceu depois de um acordo firmado em abril deste ano com a Comissão de Proteção dos Dados Pessoais do Ministério Público do Distrito Federal. A Uber estimou que em todo o mundo foram hackeadas informações de 57 milhões de clientes e motoristas. De acordo com o Ministério Público, no Brasil, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, dados das carteiras de habilitação de motoristas parceiros não foram comprometidos. A investigação também não comprovou se as informações obtidas pelos hackers circularam pela internet. Falar do racionamento, porque ficam sem água hoje os moradores da Asa Sul, Lago Sul, também Jardim Mangueiral, Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, ainda Candangolândia, Samambaia, setor de mansões de Taguatinga, Parkway e Vargem Bonita. E os bairros Vila Nova e Residencial do Bosque, em São Sebastião, também estão no rodízio desta quarta-feira. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. Olha, em pleno racionamento, uma rede de distribuição de água se rompeu no Guará nesta madrugada. Além dos transtornos e desperdício, os comerciantes sentiram no bolso os efeitos da falta d'água. Teve loja que precisou adotar algumas medidas para não ficar no prejuízo. Essa moradora do Guará não esperava pelo corte de água nesta quarta-feira, já que o racionamento na região está agendado só para amanhã. O que aconteceu? Ninguém sabe. O mistério ficou ainda maior quando o filho dela disse que a rua da cidade parecia um verdadeiro rio. As fotos mostram a grande quantidade de água acumulada, formando poças de lama. É realmente de ficar muito triste, né? Praticamente um rio perdido. E para completar, um hidrante ficou aberto, jorrando água por várias horas. O rompimento de uma rede de água da Caesb causou todo esse cenário. O problema começou na madrugada, afetando o fornecimento das residências e comércios da QI 10 e da QE 2 a 22. A dona desse restaurante teve que mudar o cardápio do dia. Vou ter que fazer um almoço bem rápido, tipo uma comida frita, entendeu? Um assado, porque cozido não vai ter, né? Porque não tem água. Para poder sobrar, para poder lavar as louças. Em resposta à TV Band, a Caesb revelou que foi necessário o esvaziamento da água contida nesse trecho para começar a fazer o conserto. Por isso, os hidrantes foram abertos como válvula de descarga. Já sobre o vazamento que causou todo esse transtorno, se limitou a dizer que são desconhecidas, mas afirma que até o fim deste dia o abastecimento vai voltar ao normal. Mesmo assim, a conta vai vir do mesmo jeito, né, pra gente, né? E pior, com aumento agora, né? Uma decisão do Supremo nesta quarta-feira poderá definir o destino de dezenas de políticos que são processados na corte porque têm foro privilegiado. A proposta que já tem maioria de votos limita o benefício a crimes cometidos durante o mandato e em função dele. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Chegou a hora, Renata, finalmente. Esse julgamento vai chegar ao fim? Esperamos que sim, né? Até porque ele já foi interrompido 2 vezes por pedido de vista. Faltam só 3 ministros a analisarem aí essa questão, como você bem disse. Então, a expectativa é que, assim, finalize hoje. O que acontece hoje no nosso país? Um deputado federal ou um senador que cometer um crime, por exemplo, estupro, homicídio, se matar alguém, violência doméstica, todo e qualquer crime cometido por esse parlamentar, deputado federal e senador, vai para análise do Supremo Tribunal Federal. Isso é o que está valendo hoje. Então, com esse novo entendimento,
entendimento, esses crimes não seriam mais analisados pelo Supremo Tribunal Federal, e sim iriam para a Justiça Comum, primeira instância. A gente lembra aqui que o condenado em segunda instância, ele já pode começar a cumprir a pena, de acordo com o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal também. Então, essas pessoas já poderiam ir para a cadeia, até porque uma análise na Justiça Comum é muito mais rápida do que uma análise no Supremo Tribunal Federal, que tem vários processos, centenas de processos, cada ministro tem vários processos para serem analisados. Então, o Supremo Tribunal Federal seria responsável apenas pelo crime cometido durante o mandato desse parlamentar e crimes relacionados também ao mandato desse parlamentar. Mas existem alguns pontos a serem também analisados. Por exemplo, hoje você tem cerca de 54 mil pessoas que têm foro privilegiado no país. Então, isso se estenderia também a essas outras pessoas ou só se restringiria aos deputados federais e aos senadores? E mais, você tem hoje, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, 12 senadores que estão sendo investigados e 36 deputados federais que estão sendo investigados só no âmbito da Lava Jato. A maioria ali por recebimento de propina. Isso também entraria nesse novo entendimento? Então, são algumas questões aí, Rodrigo, que têm que ser analisadas, precisam ser analisadas. Um outro ponto também, isso valeria só para os casos novos que chegassem ao Supremo ou para os casos atuais também, que entra aí esses parlamentares? Então, são várias questões aí que devem ser analisadas. Sem dúvida nenhuma, vai significar um avanço muito importante, e principalmente no combate à corrupção no nosso país. Rodrigo. Valeu, Renata. E os ministros vão ter que decidir sobre isso. Cláudio Humberto, chegou a hora mesmo de pelo menos restringir o foro? Já passou da hora, né? Essa é uma das maiores excrescências da legislação brasileira, que protege com foro privilegiado mais de 40 mil autoridades dos diversos setores, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo também. O fato é que a omissão do Congresso Nacional é que provoca esse tipo de decisão que será tomada hoje, será sacramentada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo está sendo obrigado, a Justiça brasileira é obrigada a legislar diante da omissão do Poder Legislativo, né, que tem o dever de fazer isso. O Senado Federal aprovou e mandou para a Câmara dos Deputados, há um ano atrás, em maio de 2017, a emenda que acabava com o foro privilegiado. Aliás, o projeto é melhor do que essa decisão que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sentou em cima desse projeto e nunca o colocou em votação. Essa já era uma questão para ter sido resolvida há muito tempo, mas o próprio Congresso reluta ou resiste em abrir mão do foro privilegiado. E entre eles está exatamente um dos principais representantes do Legislativo, que é o presidente da Câmara. Então, ele sentou em cima, não colocou para votar, e aí, provocado, o Supremo Tribunal Federal finalmente vai tomar uma decisão sobre isso. A tendência é que é de votação unânime. Mas ainda que os 3 ministros que faltam, que falta votar, votem contra, essa é uma decisão já está tomada, né, seria, portanto, por 8-3. Mas a tendência é votação unânime. Olha, a seguir, 8 pessoas da mesma família formavam uma quadrilha especializada em roubos de residências. Entre os presos, 3 menores. O Band Cidade volta já.